Bom dia a todos, né? É interessante esse título, né? Os 5 abrigos de Deus. Nós estávamos vendo uma palestra do Jorge Lahar, né? Eu sou fã dele, a gente ouve muito ele, né? E foi muito interessante porque ele falando sobre, ele fala e ele responde a perguntas, né? Tem a parte que ele faz um pinga-fogo, né? Ele fica respondendo as perguntas. E naquele dia ele falava muito a respeito do momento, né, das dificuldades, até ele se referir que o mundo, né, vive num momento difícil e que os próprios profissionais da saúde estão preocupados com os casos e números que estão surgindo de depressão, né, e as suas consequências, né. Então ele falava sobre isso. E foi interessante que aí eu copiei, né, assim, os 5 grupos, né, que ele fala, dos 5 abrigos. Bom, então eu vou agora para as obras para poder colocar em cada um desses abrigos o que a doutrina passa para a gente. Que ele fala muita coisa, eu não nem guardar nem tudo que ele estava falando, né. Mas aí foi tão interessante que eu estava já mais ou menos esquematizando. Aí quando foi domingo, eu estava assistindo, eu nem me lembro um programa que eu estava, que eu gosto de ver às vezes, aquela parte da manhã, o Globo Rural, aquele negócio. E aí entra o esporte, que aí eu desligo a televisão porque eu não sou de acompanhar muito. Mas eles vão e fazem chamadas, né? E uma das chamadas, ele colocava de um dos esportistas que iam falar sobre a questão da dificuldade entre os jogadores em problemas de depressão. Aí eu achei tão interessante pensar, então hoje eu vou ouvir, né? Aí de vez em quando eu mudava o que ele faz, eles anunciam e passa quase no final do programa, né? E eu consegui, né, pegar o finalzinho do programa. E fui assistindo aquela entrevista do programa Esporte. E ele falava justamente sobre depressão entre os jogadores. Porque aí que ele dizia o seguinte, por exemplo, um jogador que esteja bem, que esteja famoso, né? E que esteja na mídia, ganhando dinheiro, essa coisa toda. Se ele apresenta uma desses sintomas de depressão, ninguém acredita, né? Porque e aí eu lembro que até a gente faz isso. Quando a gente sabe de uma pessoa que não tem problema de saúde, não tem problema na família, né? Que está tudo bem, que é uma pessoa comunicativa, que é alegre, que é isso e aquilo, a gente fica pensando, gente, o que leva por que depressão, né? Não tem problema de saúde, não tem problema de dinheiro, não tem problema de família e tem depressão. A gente mesmo fica pensando. Aí ele dizendo que a dificuldade de um desses jogadores, quando acontece um fato desse, é que ninguém acredita. Aí vem aquela tal história, se fulano não está querendo sair, se fulano está querendo se isolar, isso é frescura, né? Quando não se entende o que é depressão, né? E quem já viveu o problema sabe entender os sintomas que são diferentes, em qualquer coisa sintoma. Numa enfermidade os sintomas não são iguais, num problema desse tipo, né, emocional, também é a mesma coisa, né? Cada um sente um tipo de coisa diferente, né? E ele falava sobre isso. Aí foi tão interessante que ele falou, aí ele colocou o que eu coloquei para lembrar, que dizia assim, olha, ninguém acredita, eles começam a sofrer pressão de fora, né? São as pressões de fora que vêm, né? As cobranças. Porque se o jogador sai muito bem, ele está muito bem no time dele, está ótimo, ele é ovacionado, festejado e tal. Num jogo seguinte, se ele fracassar, se ele perde o pênalti, se ele faz bobagem no campo, aí pronto, aí cai de pau em cima. Das críticas, das acusações, do xingamento. Isso uma semana, às vezes, depois que estava tudo bem, né? E aí ele comentando isso. Então, aí teve um deles, esse que deu a entrevista, ele fez uma campanha, ele é do Sul, ele fez uma campanha dirigida justamente às pessoas, à torcida, falando sobre isso, né, mostrando, né, que a torcida não leva em consideração as coisas que naquele dia ele podia não estar muito bem, como qualquer pessoa, acontece, né? E nessa época, ele não falou quando, se foi recente ou não, mas um dos jogadores que sofreu esse tipo de pressão, de xingamento, de acusação, de tudo isso, ele suicidou. Houve um suicídio de um jogador, não sei nem se a imprensa falou, que às vezes até certas coisas eles nem falam, né, para não chamar atenção. Era um jogador de lá do Sul que ele fez essa campanha. E outra coisa que ele colocou, que falta para eles uma preparação. Eles não têm assim uma preparação psicológica.
Né? Então aí a gente vê o resultado que acontece com pessoas que de repente aparecem, né? Que não estão preparadas para aquilo e que de repente vêm os problemas. Aí a gente sabe de inúmeros casos, né? A gente sabe o que aconteceu com o padre Fábio de Mello, o que aconteceu com o outro, né? Marcelo. E eles contaram isso, né? Eu vi uma entrevista do Fábio de Mello até com o André Trigueiro. E ele dizia realmente que ele não estava preparado para aquilo. Então, no final, quando ele ia para show, ele não imaginava que a hora que ele começasse a levar as músicas, que começar a programar os shows, no início está tudo bem. De repente, aquilo fez um mal tão grande para ele que ele tinha medo de chegar no lugar. Ele ia por obrigação, porque já estava tudo certo, né, os ingressos vendidos, como é que ele ia voltar atrás, né? Mas ele ficava com medo até de quando acabava o show, dele ir para receber os cumprimentos, né? Até isso ele ficava com medo. E ele foi então, tanto que ele se afastou, né? Ele deixou de fazer. Quer dizer, então, não se preparou. E ele comenta isso, esse jogador, né? Esse que fez a palestra. Aí depois houve uma notícia que é CBS, né? Que toma conta do esporte, é CBS que chama? CBF. Eles já estão pensando nisso, e não sei se é aqui no Brasil, mas fora daqui, eles já estão colocando psicólogos para conversar com os jogadores, fazendo esse preparo, porque eles não são preparados para isso, né? Aí ele se falava sobre, na entrevista falava sobre isso, eu falei assim, interessante. E justamente esse assunto que ele traz, né, o Jorge Alahá, é comentando. Então ele coloca assim, são grupos, são abrigos de Deus. Deus sempre nos abriga, né? Ele sempre nos dá os abrigos que nem sempre a gente percebe. A gente nunca se sente só, a gente tem a quem recorrer, né? Aí ele diz que o Pai sabe das nossas necessidades e nos oferece. E esses abrigos vêm em momentos diferentes, que a gente às vezes nem imagina, né? Quer dizer, quando Jesus diz, não se turbe o vosso coração, porque às vezes a gente se deixa por coisas pequenas, né, para entrar nessas situações. Aí ele vai colocando, então, esses abrigos. Aí eu copiei, né, mais ou menos, os abrigos que ele deu e fui vendo nas obras, né, o que a gente poderia ver no momento. Então, o primeiro lugar que ele bota é o abrigo familiar. Aí, o Chico, no livro, né, o Evangelho do Chico, que nós olhamos, ele coloca a reformulação na Terra dos assuntos de ordem familiar, que era a necessidade de reformular, né, os conceitos, os compromissos, as atitudes em ordem familiar. E então aí ele vai comentando, aí Emmanuel vem no livro Vinha de Luz, né, esse nosso livro Vinha de Luz aqui, que a gente tem estudado. E é muito interessante quando ele diz o seguinte, ele diz que essa reformulação vai vindo aos poucos. Aí o Emmanuel coloca o seguinte, ele nos diz que tudo, né, todos nós um dia, é muito interessante quando ele diz isso, todos nós sabemos que nós somos preparados para o amanhã. E que se hoje nós estamos na nossa fase, que estamos já melhorzinho do que fomos, todos nós um dia, nós somos candidatos a sermos benfeitores, não é? A ajudarmos alguém, a sermos um guia de alguém. Aí ele vai e diz então, que eu achei muito interessante quando ele diz o seguinte, vaidoso lhe atende os propósitos, o próprio, não, mas foi bem isso aqui que eu não anotei aqui, que ele diz o seguinte, como seremos benfeitores de muitos se ainda não aprendemos a servir a 5 ou 10 pessoas? Quer dizer, se nós dentro de um grupo familiar, a gente não descobre o que o outro tem, a gente não percebe que tem alguém com problema, que a maioria desses casos que tem acontecido, de jovens e tudo, existe muito esse tipo de depoimento. A pessoa está dentro de um grupo familiar e ninguém percebe, ninguém conversa, né, a pessoa se isola e não se procura saber por que está isolado, o que está acontecendo, né, nesse sentido que ele diz. E Ana, eu sei, desculpa, mas aconteceu uma coisa tão assim, fora do comum, no consultório, um dia desse, eu atendi uma adolescente, uma consulta de primeira vez. E aí, ela virou, porque está exatamente isso, é muito pontual. Aí, ela estava um dia quente, aí ela estava com um moletom. Sabe como é que jovem adora andar com moletom? Aí a mãe falou assim, a senhora fala com ela para ela não ficar andando de moletom. Aí eu virei para ela e falei assim, por que
você usa moletom? Ela falou, porque eu me sinto abraçada por um urso. Quando eu estou com este moletom, eu estou protegida. Aí a mãe olhou para ela assim e falou, por que você nunca me disse isso? Porque você nunca me perguntou. Olha aí, é isso aí. É muito exatamente isso que você está falando. Aquilo. Quer dizer, buscou algo, né, externo, né, para substituir um abraço, um aconchego, né, um abrigo que ela não recebia, né, de quem estava. E aí por isso que ele coloca, ele diz assim, é impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena. Emmanuel fala isso na página, né? Nem mesmo a uma casa pequena a gente consegue oferecer esse abrigo, né? Aí vem o nosso Chico, né? Aí nós colocamos aqui, marcamos aqui para a gente poder ver, né, o que o nosso amigo fala sobre isso. Aí, mais adiante, ele diz o seguinte, o Chico falou sobre essa frase que eu botei aqui, né? A reformulação que é necessidade na ordem familiar, né? Ele comenta isso no livro, né? E por que dessa reformulação tão importante? É nessa situação, né? Nessa situação. O exemplo veio mesmo, né, no momento. Aí ele diz assim, você procura, aí você não tem esse abrigo, essa ajuda do grupo familiar. Aí o que você faz? Aí você procura os amigos, né? Que você possa conversar, que você possa se abrir. As afeições, quanto as plantas, reclamam cultivo adequado. Quer dizer, você tem realmente uma amizade, mas você precisa cuidar desse amigo, né? Você precisa confiar e cuidar dessa amizade. Por isso que Emmanuel diz, né? A afeição, quanto às plantas, reclamam cultivo adequado. Quer dizer, você tem que cultivar para poder permanecer vivo, né? No momento, inclusive, que você precisar desse apoio, de tudo isso, né? E ele então vem e fala sobre isso. Aí ele diz o seguinte, a compreensão não se improvisa, é obra até eu coloquei, esse é o outro momento que eu coloquei aqui, que ele fala dessa compreensão, que a compreensão não se improvisa, é obra de tempo, né? Quer dizer, então você não vai de uma hora para outra, você não vai confiar. Por isso é que ele diz que é como uma planta, você tem que cultivar, né, para que você possa confiar, né? Aí ele diz o seguinte, existe uma ciência de cultivar a amizade e construir o entendimento, como acontece ao trigo no campo espiritual do amor. Não será possível colher sem semear. Se você não semeia, como é que você vai colher? Quer dizer, por isso que ele diz, se você tem uma amizade, você tem que cuidar, para poder você ter o que colher quando você precisar, né? Examina, pois, diariamente a sua lavoura afetiva. Observa se estás exigindo flores prematuras ou frutos antecipados. Quer dizer, aí vem as cobranças, né? Quer dizer, você logo acha que a pessoa tem que, né, te dar de volta ou te recompensar, porque você está buscando naquele momento já. Não te esqueças da atenção, do adubo, do irrigador. Como sempre, Emmanuel falando da natureza, das plantas, né, que a gente tem comentado, né? Coloca-te na posição da planta em jardim alheio e reparando os cuidados que exiges. Não desdenhes resgatar as suas dívidas de amor para com os outros. Quer dizer, não adianta só você ficar olhando o outro, é você cultivar aquilo que você já começou. Quer dizer, não olhar a planta do jardim alheio, você tem a sua para você trabalhar e para você cultivar, né? Então ele coloca isso em questão dos amigos. Aí vem o nosso Chico e comenta o seguinte, esse negócio de microfone é chato. Aí a gente traz o livro, deixa eu ver aqui. Bota pedestral, Yara. Pois é, eu marquei, deixa eu botar aqui de repente. Né? Então ele diz o seguinte, né, o nosso Chico, no 300, no item, né, 336, né? Aí ele fala que entre nós outros, os amigos entre si, para conduzirmos uma bandeira para a frente, precisamos ser mais amigos uns dos outros.
A hora requer que sejamos mais amigos. Ele diz, a hora requer que sejamos mais amigos. Se somos considerados minoria, por que vamos nos hostilizar ante os muitos, né? Ante os muitos milhões, somos poucos. Pesado isso, né? Tá. Somos poucos. Pelo fato de sermos minoria. Quer dizer, a gente é minoria, a gente se acha pouco num grupo, mas a gente tem que ver que a gente é importante dentro daquele grupo por tamanho que ele tiver, né? Pelo fato de sermos minoria, deveríamos amar ainda mais os nossos amigos. Quer dizer, se a gente está num grupo pequeno, aí mesmo que a gente deveria se unir mais, se amar mais, né? Sabendo que o trabalho deles se altera de dia para dia. Como julgar o amigo? Como julgar o amigo por atitudes de um dia só? Eu achei muito interessante ele falar isso. Como julgar o amigo por uma atitude de um dia só? Às vezes aquela pessoa que é nossa amiga, naquele dia ele não está bem, ele teve um comportamento, ou ele deu uma resposta lá atravessada, aí a gente já encosta, ou a gente já não aceita. Mas foi naquele dia, como é que a gente vai julgar esse amigo que nós consideramos, só porque naquele dia, né, ele teve esse momento que todo mundo tem, né, por razões várias, né? A gente pode ter um momento desse, né, mais difícil, né? Aí antes ele diz assim, a importância de um amigo. Abençoamos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos serve, que nos telefona para saber como é que estamos indo. Tão bom, né? Como é que você vai, fulano? Eu passo muita mensagem, mas eu gosto de falar. Eu gosto de falar e de ouvir a voz. A amizade é uma dádiva de Deus. Não nos sintamos incomodados porque alguém foi visitar com frequência. Olha só. Não nos sintamos incomodados por quem nos visita com frequência. É porque tem gente que não gosta de visita, né? Então se sente incomodado com a visita, né? Não dando a alegria da sua presença em nossa casa. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a solidão. Quer dizer, então, aqueles que buscam, que procuram, é porque não querem que nós fiquemos, né, em solidão, né? Aí o Chico sempre com seu carinho nos dizendo isso. Então, aí no comentário dele, ele diz isso, o grupo familiar não te atendeu, você não conseguiu esse atendimento, né? Você vai para os amigos, mas muitas vezes também o próprio amigo não te satisfez naquele momento que você estava com essa dificuldade. Então você pode procurar um profissional, né? Porque nessa hora o profissional te ajuda, te encaminha, te orienta, porque ele tem outras ferramentas, né? E que às vezes dentro de casa não tem, e que os amigos também às vezes não possuem, por mais boa vontade que possa ter. Aí você procura um profissional. Agora, como ele diz, isolamento dentro de si mesmo. A pessoa está isolada dentro dele mesmo. Mesmo na multidão. Aí ele busca uma compreensão, né? E que então ele vai e busca esse profissional. Aí nesse livro Segue-me, né, de Emmanuel, ele tem uma página que ele intitula A Porta da Palavra. A Porta da Palavra. Então o que ele diz aqui? Que a pessoa tem que buscar frases confortadoras, né? São coisas que você vai te encaminhar, que você vai te ajudar, né? É importante encontrar a porta adequada à palavra, né? Adequada à palavra. A palavra certa. Sermos úteis aos outros tanto quanto esperamos que os outros sejam úteis a nós. Apesar de que a gente sabe que existem profissionais, né, apesar de ser um profissional, mas que ele, muitas vezes, ele está muito afastado das questões da espiritualidade. E às vezes também não atende essa necessidade. Porque ele vai falar só de coisas mais concretas, mais materiais, né? Ou buscando um resultado daquele problema de imediato. Que mostra para a pessoa, às vezes, que busca, que aquilo depende dele, do seu esforço, da sua vontade. Então não atinge realmente aquilo que ele poderia atingir.
E a pessoa continua se achando ansiosa do mesmo jeito que estava antes, porque não encontra aquele material que realmente ele precisava encontrar. Aí ele diz assim, Emmanuel, quantos milhões de criaturas, porém, se reconhecem profundamente isoladas dentro de si, né? Mesmo quando se encontram integradas no mundo, né? Nem sempre vale a presença material de alguém para o auxílio de que o outro alguém precisa e necessita, né? Não bastará que os nossos benfeitores, né, venham nos atender, mas nós buscamos alguém que possa nos induzir, possa nos orientar, e que nem sempre isso acontece quando não temos a felicidade de encontrar um bom profissional. Isso em qualquer área, né? Em qualquer área. Você busca aquele profissional confiando e de repente não é aquilo que você esperava. Eu acho dentro desse campo da psicologia, eu acho então muito mais delicado e mais difícil, né? A pessoa realmente entender aquele problema, né? Eu não falo por experiência própria, porque eu, felizmente, nunca precisei buscar psicólogo nenhum nem fazer análise nenhuma. Mas quem busca é porque precisa. Então precisa encontrar alguém que confie, né? E não alguém que só cobre, né? Ou do outro. Ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Porque quando a gente faz o curso, que a gente também estuda sobre a questão do atendimento fraterno, que não deixa de ser, né? Não somos profissionais, né? Materialmente, mas a gente tem a orientação espiritual de como atender. Então a pessoa chega com todos esses problemas, com essa angústia, aí você vai ficar dizendo, não, fulano, você tem que se esforçar, né? Você não pode ficar assim, se você não quer ficar só deitado, não. Você levanta, sai, faz, acontece. Quer dizer, é a cobrança. Quando, de repente, a pessoa tem que levar para um outro caminho, né? Por isso que a doutrina vem, as páginas vêm, nos orientam. A gente não pode exigir daquilo que a pessoa no momento não está podendo dar. O que ela está querendo? Esse abrigo, né? Esse aconchego, essa compreensão. E não uma cobrança que lá fora o mundo inteiro cobra. E o desânimo continua, a ansiedade continua, porque a gente vai e não encontra, né, nesse profissional realmente aquele apoio de que a gente necessita, né? Aí ele comenta isso, então você procurou o grupo familiar, os amigos, o profissional, mas você continua na mesma ansiedade de antes, né? Aí você vai para um templo religioso. Então você busca um templo religioso, para que você encontre ali esse aconchego, esse abrigo, essa orientação, né? Aí ele coloca, a lição de Jesus, ela é clara. A lição de Jesus é clara e simples, né? E é a religião realmente que nos controla. Aí a gente pensa assim, nós precisamos de uma religião, né? Nós todos precisamos. Por isso a gente busca e encontra esse apoio, encontra esse roteiro. Porque quando a gente compara, a gente sabe de pessoas que não têm religião nenhuma, às vezes, né? Que não frequentam nenhum grupo religioso. E são pessoas equilibradíssimas, né? Conscientes do seu papel, são aquelas pessoas que estão sempre prontas para ajudar. Então a gente, o que fala a doutrina? São espíritos que já vieram com essa bagagem, né? Então, a religião é importante para todo mundo, mas para algumas pessoas, no caso para nós que estamos nela, porque quando a gente pensa em alguma coisa, a gente, aí vem, né, acende a luz vermelha, como diz, né, o nosso André Luiz, né? E a gente vê, não é bem por aí. Então a gente, aí vem as páginas, vem as lições, quer dizer, a gente precisa disso. Né? Só um espírito que já vem com essa bagagem que muitas vezes não precisa, né? Mas nós ainda precisamos. Aí ele fala desse tempo, então, desse tempo religioso. O mundo está cheio de ansiedades, né? O mundo oferece ansiedade para tudo. Hoje as pessoas ficam ansiosas por tudo. Porque está demorando, porque não está se cuidando, porque perdeu o emprego, porque, né, não pode sair, né, não pode se sente presa naquilo que gostava de fazer. Quer dizer, então a ansiedade leva a esse problema de muitas vezes a depressão, quando a pessoa é muito ansiosa, né? Mas aí eu achei muito interessante que eu encontrei uma página no livro Otimismo, né, de Divaldo, da Joana, e que ela aí vai colocando assim, as filosofias diferentes que existem, né? E que muitas delas sugerem o quê? Sugerem, né, comportamentos que têm como objetivo eliminar, né, eliminar as coisas. Não ensina como vencer, né, como tratar, né, como entender. Não. Eliminam conflitos, eliminam traumas. São algumas desses grupos que se dizem, né, filosóficos que vão ajudar, né? Aí ele diz, são os conceitos materialistas que se usam muito. Aí ela diz que varia de escola para escola de pensamento, são pensamentos diferentes. E a gente sabe que existe muito isso por aí, que as pessoas buscam determinadas escolas
mas que não dão respostas para o problema. Aí ele diz que indivíduos são indivíduos, por exemplo, assim, carismáticos, né, que conseguem arrastar até um grupo com eles, né, arrastam um grupo com eles, e fazem revelações, quer dizer, atraem muitas pessoas, isso tudo acontece. Atraem multidões, mas as pessoas prosseguem ansiosas. Eles atraem as pessoas, esse grupo, mas as pessoas continuam ansiosas, porque faz promessas, né, que isso fica muito no ar. Né? É muito material. Não, vocês não vai acontecer mais nada, agora a partir daqui você vai conseguir se vencer na vida, você vai conseguir tudo que você quer, e geralmente são coisas materiais, que a gente sabe que determinados grupos, né, filosofias variadas que tem por aí, e que fazem isso. E criam, quando os grupos têm sido criados, quer dizer, a gente às vezes tem conhecimento disso, né, criam modernos grupos que fazem interpretações religiosas. Mas essas interpretações, como ela diz, dizendo inspiradas por Deus. Mas as pessoas que acompanham esse grupo continuam ansiosas do mesmo jeito. Porque as interpretações vão sempre ser de acordo com aquilo que eles pensam, né, com aquilo que eles sabem, mas nunca buscando realmente, no fundo, uma realidade. Por isso é que ele diz que a lição de Jesus, ela é simples. Né? A lição de Jesus é simples. E ele diz então que o mundo, a religião que nos controla, realmente, que o mundo está cheio dessa ansiedade. Aí quando a gente fala que Jesus, tudo que Jesus falava e fala até hoje, através das obras para a gente que é simples, porque ele não cobrava, ele não exigia, ele não marcava tempo, né? Ele atendia, o que ele perguntava? O que queres que eu faça? Então, à primeira vista, a gente pode pensar assim, poxa, mas Jesus sabia, né? Tinha que saber, lógico, se eles vinham pedir, se era o paralítico, se era o cego, né? Era o leproso, ele tinha, o que ele ia querer, né? Mas por que ele perguntava? Quer dizer, ele queria que saísse dele realmente se ele estava preparado para aquela modificação, né? O que ele ia fazer com aquela cura, né? O que ele ia fazer com aquela cura que estava sendo buscada, né? Aí a gente lembra logo, né, do jovem ansioso, né, doutor do Sinédrio, né? Que quando perguntou ao mestre, né, o que queres que eu faça, né? Ele perguntou para Jesus. Né? O que queres que eu faça? E o que Jesus disse? Jesus não disse na hora de tudo que ele tinha que fazer. Ele falou o seguinte, ele recomendou a ele, né, o mestre recomendou a ele, né, ao caso do Saulo, ir à cidade. Ele entraria na cidade, né, encontraria alguém que ia dizer para ele, né, o que ele deveria fazer. E foi justamente o que aconteceu quando ele entra na cidade, que ele busca Ananias, que o norteou. Quem norteou ele foi Ananias, porque estava ali, né, orientado pelo mestre para atendê-lo e para norteá-lo. Porque naquela hora que ele perguntou, Jesus não disse o que ele tinha que fazer a partir dali. Né? Então ele tinha que sentir, ele ia descobrir o que ele precisava fazer. Né? Então realmente é isso que a gente vê. Aí a gente busca de novo, né, o nosso Chico, que ele coloca para a gente, né, nesse item, né, que ele fala sobre isso. Então ele fala para a gente o seguinte, deixa eu ver aqui, segundo os nossos amigos espirituais, se não tivermos um compromisso de ordem espiritual com base em religião, talvez estejamos facilmente enganados pelos nossos próprios sentimentos pessoais. Porque se a gente não tem esse roteiro para a gente seguir, a gente se engana realmente com os nossos próprios pensamentos, né? Achando que aquilo que nós estamos fazendo é certo, e na realidade não é, né? A religião é que nos controla, de vez que, conquanto nosso respeito à ciência, à filosofia, elas não impedem a prática do mal. Quer dizer, a filosofia, a ciência que o homem busca, não impede a prática do mal, né? É a religião com fé em Deus, na frente com a ideia da imortalidade, na lei de causa e efeito, governando nossas vidas. É a religião que nos impõe a responsabilidade do dever, com amor uns pelos outros, com respeito mútuo, governando o nosso relacionamento com Deus. É por isso que muitas vezes a pessoa diz, não, eu acho a religião de vocês é muito bonita, é muito importante, mas ela nos cobra muito, porque à medida que você descobre, você se sente cobrado. Você não vê uma página que a gente abra que diga assim, é proibido isso ou é proibido aquilo, né?
Mas à medida que a gente vai se inteirando das orientações, a gente se sente responsável. Não precisa ele cobrar diretamente, como às vezes a gente cobra dos outros, né? Mas ele não cobra da gente. Aí no outro item, 200, ele vem e fala assim, eu achei tão bonito quando ele diz isso, que ele diz, eu vou ler o texto, ele diz assim, eu nunca tive muito tempo para tentar convencer o meu pessoal. Ele tinha uma família enorme, mas se ele não pensava, se não se preocupava em convencer as pessoas que ele estava certo, né? Ele respeitava, né? Os que quiseram me acompanhar, acompanharam, né? Não foram muitos, mas ele teve quem acompanhasse. Eu não podia ficar com eles. Ele tinha o caminho, a tarefa dele a seguir, né? Aí eu achei tão bonito quando ele diz assim, olha, quando minhas irmãs vinham me ver, as irmãs todas eram católicas, né? Quando elas vinham me ver, o que ele fazia? Eu preparava o quarto delas, colocando neles as imagens dos santos da sua devoção. Ele arrumava o quartinho delas e botava todos os santinhos que era da devoção delas. Olha só. Nunca quis mudar a religião de ninguém, porque positivamente não acredito que a religião A seja melhor que a religião B. Então ele nunca se preocupou em mudar a religião de ninguém. Porque na origem de todas as religiões está o pensamento de Deus, né? O nosso Senhor. Aí ele diz, quem seguir o Evangelho vai descobrir, de modo que os meus familiares sempre me respeitaram, como ele também respeitou a eles. Aí ele começa assim, de modo que meus familiares nunca quis convencê-los. O Espiritismo não tem a pretensão, né, de mudar ninguém. Se Allan Kardec tivesse escrito que fora do Espiritismo não há salvação, eu iria para outro caminho. Graças a Deus ele escreveu, fora da caridade, ou seja, fora do amor, não há salvação. Entendeu? Quer dizer, então ele era o comportamento dele, quer dizer, o respeito, né, que ele sentia e que as pessoas tinham para com ele, né? Então isso é que ele diz, que ele acredita realmente, né, que não é essa álbia, mas que ela faz a nossa falta. Por isso que ele diz, o mundo está cheio de ansiedade, que aí realmente a religião é que nos controla, né? Então depois que você procura tudo isso, quer dizer, nem às vezes dentro de um tempo religioso você encontra uma resposta, porque depende de onde você procura, a quem você ouve, né? Se aquilo for realmente satisfaz. Quando a gente procura uma doutrina, que essa doutrina realmente nos preenche, realmente é o lugar certo que nós escolhemos. Mas às vezes as pessoas ficam mudando, ou porque elas são ansiosas, ou porque elas realmente não assimilam às vezes orientações, porque o objetivo de qualquer religião é orientar, né? Todas as religiões buscam orientar. Mesmo que tenha aquela pessoa que esteja pregando que a gente não tenha simpatia, ou que não está nos tocando, mas outros vão ouvir que nos tocam. A gente não pode classificar, é que ele diz, que é questão do amigo, porque por uma falha de um amigo você se afasta dele e não perdoa a falha que ele teve. É a mesma coisa em questão religiosa, você ouve um sermão, né, de um padre, você ouve de um pastor, aí você não gosta pelas coisas que ele falou, que não tem nada a ver com o que você entende, eu não vou assistir nada. De repente você se surpreende quando você ouve alguém, né, que eu até tenho comentado aqui, né, quando você ouve alguém que te toca e que fala, vem com aquela verdade, né? Terça-feira, né, feriado, a gente em casa chovendo, eu assisti quase toda a programação do canal da Nossa Senhora de Fátima, né? Porque foi muito bonito mesmo. Fátima não, Aparecida. Aparecida, né? Não, só de Fátima. É Nossa Senhora. O canal Aparecida do Norte, né? Foi muito bonito. E teve pregações lindas. Teve um padre que ele falava, eu falei assim, gente, ele falava dentro da nossa linguagem, por quê? Porque é uma pessoa espiritualizada. Quer dizer, então ele precisa ser espírita para falar bonito do jeito que ele... Não, porque ele entendeu a lição. E ele não falava em relação ao mundo que nós vivemos, a situação que está acontecendo, né? O nosso Brasil, né? Porque que pedia mais, quer dizer, ontem também eu pedia junto, eu disse, meu Deus, é tanta gente pedindo hoje, né? A padroeira do Brasil para ajudar, que alguma coisa a gente sabe que vai acontecer de bom, né? Porque são sentimentos que a pessoa coloca, né? E foi muito legal. Quer dizer, então se procura tudo isso. No fim, você procura quem que você tem que recorrer? Os seus amigos espirituais. Porque eles estão sempre conosco, né? Então,
conecta através da oração. A oração é o nosso meio de comunicação com eles, não é? É imperioso nos conheça os sentimentos, os ideais, né, as nossas realizações, né? Então ele vem e nos mostra tudo isso. No Evangelho, né, o Chico fala muito isso, inclusive né, dentro dessa mesma página, né, daqui do nosso Chico, do Emmanuel, né, de Segni, ele diz o seguinte: todos nós carecemos de auxílio na nossa hora de angústia ou de apoio, né, nos momentos difíceis. Não bastará que os nossos benfeitores nos manejem corretamente o idioma, né, ou nos identifique o nosso grau de cultura. Eles não estão preocupados com isso, né? É imperioso nos conheça os sentimentos e problemas, os ideais e as realizações. Isso realmente é importante para eles, para que eles possam nos ajudar. Quer dizer, se a gente não se conecta com eles, como é que eles vão nos ajudar? Quer dizer, a gente tem que oferecer alguma coisa, o material que a gente oferece para poder eles trabalharem, né? Então, aí diz isso: não bastará que os nossos benfeitores nos manejem, né? É imperioso que conheçam realmente os nossos sentimentos. Aí vem o nosso Chico, né, com a sua palavra, e vem nos esclarecer realmente sobre isso, né, complementando, né, o que o seu benfeitor, né, Emmanuel, nos diz, né. Então ele diz o seguinte: em qualquer dificuldade, não nos esqueçamos da oração. Elevemos o pensamento a Deus, procurando a sintonia com os bons espíritos. No mínimo, a prece nos pacifica, para que encontremos por nós mesmos a saída para as dificuldades que estejamos enfrentando. Às vezes, naquele minuto de oração, deixamos de tomar uma decisão precipitada, de proferir uma palavra agressiva, de permitir que a cólera nos induza a qualquer atitude infeliz. Quer dizer, naquele momento em que nós estamos realmente buscando essa orientação, naquele momento a gente está oferecendo um espaço para que eles possam vir nos ajudar. Então, por isso ele diz: o imperioso é que ele conheça os nossos sentimentos, conheça os nossos ideais, as nossas realizações. E para ele nos conhecer isso, precisa de nós estarmos conectados, da gente buscar, né, da gente estar buscando, porque à medida que a gente busca o auxílio, ele vem de qualquer maneira, né? Isso a gente tem essa certeza, né, quando eles vêm ao nosso encontro, quando eles nos auxiliam, né? E realmente é o que nas mensagens eles vêm nos falando. Quer dizer, então a gente procura esse grupo familiar, que, né, é um abrigo. Quais são os abrigos que Deus nos oferece? São todos esses, né? Quer dizer, ninguém está sozinho, ninguém está abandonado. A gente tem os abrigos a buscar. Se a gente não consegue encontrar em um, a gente tem outro. Quer dizer, ele vai nos oferecendo, né? Você vê que Deus nos dá oportunidades várias, né? Em momentos diferentes, em situações diferentes, e vai nos encaminhando a essa busca, né? Como Jesus, quando a gente fala, né? Buscai e achareis, né? Batei. Quer dizer, a gente tem que ir em busca, você tem que bater na porta. Porque não é como, por exemplo, no Evangelho, quando fala a questão da oração. Ah, se Deus sabe de tudo que eu preciso, né? Então eu não preciso orar. Ele sabe do que nós precisamos. Mas é necessário que a gente se peça, não é? Porque à medida que você pede, você está desenvolvendo, inclusive, a própria humildade de reconhecer que você está necessitado. Quando você diz assim: eu não preciso de ajuda, né? Estou bem, né? Vou dar trabalho para o meu amigo espiritual, né? Se eu estou bem, estou sentindo nada, eu vou pedir a ele o que e para quê, né? E de repente você está com o problema, mas você acha que não tem, que você não precisa. Como que a gente vai dizer, né, em algum momento, que a gente não precisa? Quando todos nós precisamos. Por isso que ele diz: vai, você tem que ir bater, você tem que ir buscar. Por isso que Jesus perguntava: o que queres que eu faça? Né? Quer dizer, quando o Saulo caído lá, falou: Senhor, o que queres, né? O que queres que eu faça? Né? O que ele queria dele? Ele ia ter toda uma orientação. O que ele teria que mudar? E ele não disse na hora. Quer dizer, ele manda que ele entre na cidade, né? Que ele procure aquela criatura que iria tirá-lo daquela situação, porque ele estava cego, né? E a partir dali,
ele começa a descobrir todo um caminho que ele teria que seguir, né? Então, essa busca, como ele diz, né? O conectar através da oração é o meio que a gente encontra, é o meio que a gente tem de entrar em contato com a espiritualidade. E às vezes a gente fica e diz que não precisa, não, eu preparo um estudo. Nós temos um companheiro nosso que uma vez falou isso, né? Dorinha deve lembrar isso. Quando a gente vai fazer um estudo, uma palestra fora, né, eu peço sempre ao meu amigo espiritual, né, que me acompanha, né, que me oriente na hora, né, que não me deixe esquecer do que eu vou falar, ou até me induz até falar coisas que não estão nem no nosso roteiro. Quantas vezes acontece isso? Né? Você prepara um estudo, você vai falar numa determinada casa, às vezes que você nunca foi, né, que você não conhece a vida de ninguém, aí você começa a falar, de repente, por um motivo qualquer, você entra num ponto que depois você para assim, gente, isso não estava nem no meu roteiro aqui, né? Aí depois vem alguém falar com você assim, puxa, fulano, aquilo que você falou foi tão bom, porque estava havendo um problema aqui, que precisava alguém de fora vir tocar nesse ponto. Olha só. Quer dizer, quem que induziu a falar naquilo? Né? Quer dizer, aí quando alguém comentou com esse conhecido, quando eu vou eu tenho que pedir, porque eles nos orientam, né? Eles ajudam na fala. Eu não preciso pedir a guia nenhuma. Se eu preparei meu estudo, eu já sei de cor e salteado, por que eu vou pedir ajuda? Não preciso. Né? Quer dizer, diferente do que a gente faz e ajuda. Eu sempre digo, eu tenho sempre alguém que me acompanha, não sei quem é, logicamente que a gente nunca sabe, a gente não sabe quem é nosso guia, né? Fala igual o Divaldo, né? Ele queria saber quem era o guia dele, quando ele soube que era uma mulher, ele até ficou meio decepcionado, né? Que era uma freira, né? Ele esperava, né? Ele esperava. Então a gente não sabe, mas não importa a gente saber, né? Oi, Yara, eu conheci um também desses que ele falava assim, não, quando vem querer interferir, eu digo, se afasta porque este trabalho é meu. Pior ainda. Pior ainda. Pior ainda. Aí a gente lembra, né, tem um tempinho, a gente sempre comenta muito sobre com o doutor Embaçaí. Eu cheguei a conhecer o doutor Embaçaí na UME, ele já bem idoso, né? Ele era escritor, né, espírita, palestrante, né? Doutor Embaçaí. Então, uma vez ele contou isso pra gente, que ele foi chamado para ir a um grupo e ele tinha sempre muitos assuntos, né, prontos, que ele falava muito por aí afora, pelo Brasil todo. Ele falou, separou um. Aí ele separou naquela atividade dele e tal. Aí ele virou e falou assim, eu nem cheguei a ler hoje. Pô, mas também nem precisa, né, esse estudo está na minha cabeça há muito tempo, que eu vivo repetindo o mesmo tema, é o mesmo tema que eu vou fazer, né. Aí ele foi. Aí eles anunciaram ele lá. Ele disse que ele levantou para falar. Não vinha nada na cabeça dele. Ele disse que naquela hora, ele falou assim, olha, isso pode ter sido o quê? Segundos, né? Enquanto apresentou para ele ir, mas para ele parecia coisa que já tinha assim minutos que ele estava ali parado e que não vinha nada na cabeça dele. Então, mas no momento em que ele pensou em começar e não veio nada do que ele ia falar, ele aí entendeu. Aí caiu a ficha, né? Quando eu dizer. Aí nessa hora ele falou assim, meu Deus, eu não li nada. Meu amigo, me desculpe, eu tinha que ler de novo. Então ele pensa isso e de repente a voz, aí veio tudo na cabeça dele, ele fez a palestra. Ele disse, olha, nunca mais eu fiz isso. Eu posso estar com tudo guardado lá. Quantas vezes eu também penso, alguém me convida, ainda tem lá meus improvisos, né, guardadinho. Mas eu vou deixar de ler, porque eu já está aqui, vou deixar para ler na hora, de jeito nenhum. E primeiro que quando você repete, você nunca repete igual, começa por aí, não é? Sempre alguma coisa vai acontecer, você vai acrescentar alguma coisa que vai ilustrar. Acontece um problema desse que a gente não sabe por quê. A gente toca num tema que não estava nem previsto, mas tem uma razão de ser, né? Quer dizer, então tudo vem, né? Não existe o acaso. Quer dizer, foi acontecer agora, quer dizer, quando eu comecei a falar, o primeiro caso do grupo familiar, a Taninha vai dar um exemplo assim na hora da dificuldade, da questão da falta de ligação, de proteção e de abrigo da família. Então a gente tem sempre eles conosco, sempre, sempre. Não importa quem seja, não importa o nome, isso não é o menos importante para a gente, mas é a certeza que a gente nunca está só e que a gente tem alguém que tome conta, né? E alguém que está dentro da casa da gente, que a gente mantém a casa, a gente tem a oração na nossa casa, né? De manhã, de noite, durante o dia. E aí a gente fica lembrando de Paulo, agradecer sempre, agradecer sempre.
a gente agradece por tudo. Né? Hoje em dia, a gente está vivendo uma situação que a gente até despertou melhor isso na gente, aprender a agradecer mais até do que a gente agradecia antes. Né? Não só pela vida, né? Pela saúde, pelo corpo, por estarmos podendo fazer o que estamos fazendo, pela alimentação que a gente consegue ter. Né? Aí eu penso assim, meu Deus do céu, eu posso ainda comprar, né? E fazer, né? Para comer. E tem gente que tem até dinheiro para comprar e no momento não está podendo porque está numa cama, porque está sozinho, porque está em solidão, porque está abandonado. Quer dizer, em tudo a gente agradece. Quer dizer, então a gente mantém dentro da casa da gente esse amigo, porque todo lar tem um amigo espiritual, né? Isso a gente sabe que todo lar tem um amigo espiritual. Tem um amigo espiritual que vai para o nosso culto, né? Então a gente se cerca, tem uma página, acho que é de Albido Teixeira, que ele diz que são os anjos desconhecidos, é o título da página. São esses anjos que nos ajudam, que nos protegem, quer dizer, são esses espíritos, né, benfeitores, e que a gente não conhece. E por que eles se tornam nossos anjos desconhecidos? Às vezes um benefício que você faz para alguém, o amigo espiritual daquele alguém que você está beneficiando, ele passa a ser o seu amigo também. É como você vê, né, uma pessoa te ajudou e cuidou de um filho seu. Você passa a gostar daquela pessoa, ter carinho pelaquela pessoa, como gratidão porque ela te ajudou. E assim acontece com eles. Então, de repente, a gente tem vários amigos espirituais, a gente tem vários anjos desconhecidos que a gente ignora que tem, por coisas que a gente faz, por momentos que a gente pede, que a gente não pede só por nós. A gente aprende a fazer as nossas orações, não só individuais, mas para todos, né? Se a gente está num prédio, como diz Joana, quando ela fala do culto, né? Você ora todo o prédio é beneficiado. Porque naquele momento você pensa, se tiver alguém necessitando nesse momento, né, que a gente não sabe, né, num prédio grande, de muitos apartamentos, às vezes tem alguém passando uma necessidade. E aí a gente pede aqueles amigos espirituais que no momento estejam ali, que possam atender. Então isso a gente tem a prova, né? Eu já contei o caso, vou contar de novo, porque foi uma coisa tão forte que aconteceu comigo essa semana, da presença real da ajuda, né, na casa, né, do nosso amigo. Na sexta-feira, a Claudinha, às vezes, vai fazer uma faxina na minha casa, né? E ela tinha feito a faxina, começou a faxina em casa, tá parando, fomos almoçar, conversão, no almoço, aquela coisa toda. E acabou, eu fui para a sala, eu acho que eu não sei se eu via televisão, estava na sala. E ela foi para o banheiro para limpar. Aí, de repente, eu ouço aquele barulhão dentro do banheiro, aquela coisa... Eu falei, meu Deus, de onde foi isso? Parece coisa que foi no banheiro. Aí eu levantei correndo e fui. A cuba da minha pia, que é o apartamento antigo, né? Caiu, espatifou no chão. Claudinha tinha acabado de limpar a pia, deu as costas e foi limpar o vaso. Quando ela deu as costas e foi limpar o vaso, a pia despencou. Tá? Gente, na hora eu parei na porta, ela estava branca. E eu fiquei... Meu Deus, na hora que eu falei, Jesus, olha a proteção, Claudinha, a proteção que a gente teve é muito grande. Mas o seu guia estava de plantão aí. O seu amigo estava de plantão, chega a ficar arrepiado. Porque imagina ela limpando a pia e aquilo cair. Ia cair nas pernas dela, né? Mas ela, Daniela, foi segundo. Eu dei as costas e fui limpar. Aí ela ainda falou assim, podia ser até com a senhora, porque a senhora nós acabamos de almoçar, se a senhora fosse escovar os dentes lá, ia acontecer a mesma coisa. Mas eu não fui porque era para ela entrar logo, eu ia chupar uma laranja, uma coisa assim, e deixei ela aí, eu lavo no banheiro, no tanque, qualquer coisa, não atrapalhar. Quer dizer, poderia ter acontecido comigo e com ela, né? E graças a Deus não aconteceu nada. Olha, mas foi o dia inteiro, gente. Claudinha, por isso que a gente tem que dar graças por tudo. Se a gente não tem uma proteção dentro da nossa casa, o que poderia ter acontecido agora? Como ficaria você e eu, né? Olha a minha situação, né? O que eu ia fazer num momento desse? E graças a Deus, eu fiquei tranquila, sabe? Me deu assim, aquela tranquilidade que em momento nenhum eu pensei assim, puxa vida, que problema, agora eu vou ter eu que conseguir, eu vou dar nada, não passou nada disso na minha cabeça. O que o trabalho que ia me dar, se eu ia poder fazer, nada. Eu só agradeci a eles, né? E aí eu mexia com ela, o seu guia estava de plantão, porque foi uma proteção muito grande, né, que ela teve. Então é isso aí, quer dizer, a gente pode dizer que não precisa, que a gente não ora. Olha, a gente tem que agradecer mesmo, agradecer sempre. É o que nos diz o nosso apóstolo Paulo, né? Então é isso, gente, foi o estudo que a gente preparou, porque eu gostei tanto quando ele foi falando muita coisa, né?
em relação a esses abrigos. Mas depois, bom, eu vou na escola, eu vou procurar onde encaixar cada abrigo desse que ele colocou. Tão interessante, para no final ele realmente, quer dizer, se nada disso você procurou e te atendeu a sua ansiedade, mas os amigos espirituais realmente, através dessa conexão, vai te atender e vai realmente te tirar essa ansiedade, né? É isso aí, que Jesus te abençoe.